Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aproveitar esta manhã de domingo, estudando, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Que bom que você está conosco na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião, em Salvador. Nós vamos dar sequência às lições da revista Compromisso, que aborda o tema geral Doutrinas Bíblicas. A cada domingo estamos estudando uma doutrina bíblica. É quase que um curso de teologia sistemática. Semana passada foi sobre mordomia cristã, um excelente assunto. E hoje nós vamos falar sobre a evangelização, missões e educação cristã, ou seja, 3 temas em uma só aula. Então, portanto, que Deus nesta manhã nos abençoe, direcionando o nosso estudo, que você em pouco tempo consiga apreender um pouco dessa palavra que vamos ver agora. Queridos, nós vamos falar sobre 3 temas que se complementam formando um só. Mas antes de falarmos nesses 3 temas, eu queria pensar com vocês sobre a igreja atual. Seja brasileiro ou a igreja de um modo geral. Sobre a igreja na qual estamos vivendo. Talvez se estivéssemos reunidos para tratarmos sobre o tema, o crescimento da igreja, fizéssemos então uma lista de coisas que determinam ou que hoje são importantes para o crescimento da igreja. Eu penso que a nossa discussão estaria em torno de recursos, principalmente visuais ou recursos audiovisuais. Alguns diriam que questão de templo, espaço físico, as adequações, climatização, um bom estacionamento, tudo isso hoje seria importante para que a igreja de fato crescesse. Alguns diriam talvez que uma mudança dentro das estruturas físicas da igreja, quem sabe pintando a igreja de preto e colocando muitas luzes para dar uma cara nova à igreja, tirar aquela coisa de templo e dar à igreja uma cara de teatro e com isso atrair pessoas. Queridos, muitas pessoas estão buscando até hoje métodos, técnicas para o crescimento da igreja. De muito que a Igreja Batista, principalmente a Igreja Batista brasileira, há um tempo tem usado técnicas, métodos, recursos, muitos deles importados, muitos modelos. Eu já participei nesses meus quase 40 anos de vida cristã. Já vi de praticamente todos os modelos, mas ainda deve aparecer algum modelo por aí. Então, a gente pensa que os modelos são importantes, as estratégias são importantes, os recursos são importantes, a igreja precisa avançar, ela não pode ficar na mesma situação, na mesma casa, no mesmo prédio, ela precisa crescer fisicamente, patrimonialmente, isso falando da igreja local. Mas quando nós pensamos na igreja, e não estou falando na igreja local, nem em uma denominação específica, estou falando na igreja, corpo de Cristo, presente hoje, mas no passado também. Essa igreja, ela demonstra, e ela demonstrou ao longo do tempo, um crescimento, principalmente no período que nós chamamos e denominamos período da igreja primitiva. E é de se levar em consideração que estamos falando de 2000 anos atrás. Não havia nem energia elétrica. Energia elétrica tem 100 e poucos anos. Nada. Nem internet, muito menos. Então, a igreja cresceu. E o crescimento da igreja era algo espetacular, assustador no bom sentido. A igreja crescia. Então nós vamos pensar que se a igreja cresceu há 2000 anos atrás sem esses recursos, porque hoje a igreja não tem crescido como deveria crescer?
Pois bem, é por isso que a lição de hoje aborda três formas, na verdade, uma só, que é a questão do crescimento da igreja. Como é que a igreja hoje pode crescer? Como ela pode ser uma igreja relevante? Essa é a minha pergunta. Eu faço às vezes alguma pergunta, né, a algumas pessoas, até pastores, colegas e amigos, se tirarem a sua igreja do bairro onde ela está inserida, fará falta? A igreja que eu digo, o templo. Se você, enquanto membro do corpo de Cristo, sair da sua comunidade, do seu prédio, do seu ambiente de trabalho, a sua falta será notada. Então nós pensamos que a igreja ainda hoje ela precisa e deve crescer. E esse crescimento ele se dá de três razões que nós vamos estudar hoje. A evangelização, gostei da palavra, porque não vem a palavra evangelismo, o ismo é ruim. Quando nós falamos evangelização, a palavra ação por si só já está falando. Evangelização, missões e educação cristã. Nós podemos chamar isso de três colunas, ou um tripé, que sustenta, que dá base, que formata a igreja de Jesus. Temos dois textos para leitura. Esses dois textos são interessantes, porque eles se complementam, né? O primeiro é Atos 1:8, o livro de Atos 1, capítulo 1, no versículo 8, Lucas, que é o autor, né, do livro de Atos, ele escreve assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nesse versículo que nós chamamos damos a ele uma ênfase toda especial, porque é um versículo que fala, dentre outras coisas, sobre o que aconteceria com a igreja, ou seja, a dispensação, manifestação, o poder que o Espírito Santo concederia à igreja para uma finalidade, com uma missão. Então aqui no versículo 8 diz que a igreja receberia o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, palavras de Jesus. Ou seja, a igreja naquele momento ela recebe o cumprimento que está lá no livro do profeta Joel, e os crentes então recebem este poder através do Espírito Santo, que confere aos crentes ousadia para que eles fossem testemunhas, não só em Jerusalém, onde eles estavam, onde os fatos aconteceram, mas que essas notícias, esse testemunho fosse levado por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós temos aí o versículo onde é sustentado todo a doutrina, né? Tudo a respeito de missões. Lucas 1:8 é o versículo chamado a grande comissão, quando Jesus ordena, dá ordem aos seus discípulos, depois de terem recebido o poder, para que eles saíssem pregando o evangelho. Mas se você olhar antes disso, Mateus capítulo 28, os últimos versículos 19 e 20, também temos o registro: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tinha ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, os dois versículos se completam, se complementam, ou seja, a igreja tem uma vocação. Ela é vocacionalmente missionária. É uma igreja chamada para fazer missões. Então nós vamos tentar aqui estabelecer uma conexão entre evangelização, missões e educação cristã com base nesses versículos. Vou citar outros. A primeira coisa é que a igreja precisava desse poder, e esse poder é conferido à igreja. A igreja hoje, ela não tem um poder diferente da igreja primitiva, é o mesmo, porque o Espírito Santo é o mesmo que conferiu poder à igreja em Atos 1:8, é o mesmo que confere poder à sua igreja hoje, ou seja, ele nos dá poder.
Essa palavra poder no grego ela é dynamis, dinamite, algo muito forte, que causa um impacto tremendo na vida das pessoas. Então o Espírito Santo, ele muda, ele age na nossa vida, para que a nossa vida seja algo que impacte tudo que está ao nosso derredor. Então, nós precisamos entender que evangelização. Mas se pegarmos então a palavra evangelização, já vimos que a palavra está, o verbo está em ação, dizendo que não é uma coisa parada, mas é uma coisa contínua, ação. Mas nós precisamos pensar primeiro na palavra evangelho. Essa palavra evangelho é uma palavra transliterada do grego para o português. No original seria algo como evangelion, e nós temos daí a derivação da palavra evangelho. Essa palavra evangelho, ela significa nada mais, nada menos que boas notícias, boas novas. Queridos, isso há 2000 anos atrás, essas boas novas, essas boas notícias foram anunciadas, e elas ainda hoje, elas se tornam novas e são boas, porque e fala a respeito da melhor notícia que o mundo pode esperar, que é a notícia de que Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vivemos hoje num século e num mundo onde as informações são dinâmicas, ligeiras, rápidas. Em pouco tempo, o que acontece do outro lado do mundo, na Rússia, na China, chega ao Brasil quase que instantaneamente, ou às vezes ao vivo. Ao vivo. Eu lembro bem, não sei se os irmãos lembram, eu estava trabalhando na empresa que eu trabalhava e tinha na sala de reunião, do lado da minha sala, uma TV estava ligada. E eu vi ao vivo isso em 11 de setembro de 2001. Eu vi ao vivo a cena daquele avião derrubando as Torres Gêmeas. Eu vi, e o mundo inteiro viu. De lá para cá, só avançou a tecnologia. Estamos em tempo real, você está me vendo aí, se fosse o caso até ao vivo, mas essa aula está sendo, às vezes é gravada. Mas o irmão está me vendo com precisão, com detalhe, com tudo. Então hoje nós vivemos num mundo de notícias, as empresas e o jornalismo tem dado tempo, tem canais fechados só de notícias. Hoje o homem fica o tempo todo em busca de notícias, o celular ligado o tempo todo, e a gente sempre buscando notícias, e às vezes chegam as falsas notícias que são chamadas fake news. Notícias falsas. De certa forma, o homem gosta de novidade. É o que a gente fala, o fulano gosta de novidade. Então nós temos uma notícia, e eu sei que se você chegar para uma pessoa e dizer, fulano tem uma boa notícia para te contar. A depender do seu temperamento, se ela for sanguínea, ela vai dizer, me conte agora, me conte logo, não me esconda. Ou seja, nós temos hoje, irmãos, uma notícia que ainda é capaz de revolucionar, que ainda é capaz de mudar o mundo, ainda é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa, a família de qualquer pessoa. Essa notícia a respeito de Jesus Cristo, que é o presente de Deus para o homem, a melhor notícia que o homem pode receber. Muitas pessoas vivem em busca de boas notícias. Seria ela talvez a cura de uma doença, talvez o câncer, talvez hoje fosse a maior notícia que o mundo espera. Ou alguém que está vivendo um conflito, por exemplo, quem está lá na situação hoje de guerra, na Ucrânia com a Rússia, de repente todos na expectativa, esperando essa boa notícia, a guerra acabou. Ou alguém está esperando uma notícia, alguém que fez uma fé, uma chamada fé, apostou na loto e está aguardando essa boa notícia. As pessoas estão de fato aguardando sempre uma boa notícia. Na época de Jesus também, o mundo estava aguardando por essa boa notícia.
Havia uma grande expectativa de que o Messias iria chegar. A nação de Israel vivia sob o domínio romano e Roma havia dominado todo o mundo. A nação de Israel estava vivendo essa expectativa de uma boa notícia. E a boa notícia, ela chegou através de Jesus Cristo, presente de Deus, o Filho de Deus enviado para a salvação de todo homem. Então nós temos aqui na palavra evangelho, boas notícias. E o que é, e de que forma se davam essas notícias, né? Diferente de hoje, onde nós temos os meios de comunicação. Naquele tempo as cidades eram cercadas, muradas, e as pessoas estavam na cidade e não sabiam muito o que se passava fora da cidade. O mundo não era como hoje, não haviam estradas, depois as estradas surgem, correio não havia, nada disso. Então, vez por outras notícias chegavam, e quando elas chegavam, provavelmente chegavam com um atraso. Imagine alguém que morre, hoje a notícia da morte chegar meses depois. Então as pessoas estavam reunidas geralmente nas praças da cidade, e de repente chegava um homem que ele era chamado de arauto, ou seja, era como um repórter da época, um jornalista, alguém que vinha para a cidade para trazer uma boa notícia. Poderia ser notícias boas ou ruins, ou coisas ligadas ao governo, ordens do governo, leis, tudo isso. Então havia uma expectativa. E essa pessoa portadora da mensagem, ela se levantava no local alto da cidade e lia em voz alta a mensagem, seja ela boa ou ruim. Eram os arautos. Mas no caso aqui nós estamos falando de uma boa notícia. O mundo estava esperando uma boa notícia. Então a palavra que os discípulos anunciaram é chamado de evangelho, ou seja, uma boa notícia. Pense nisso, irmãos. Pense que talvez a sua vida muda. A forma de você falar de Jesus muda quando você diz à pessoa: tem uma boa notícia para você. E essa notícia é que Jesus morreu por você, te ama, quer te salvar. Seria essa hoje a melhor notícia para o mundo. Algumas pessoas dizem assim: o melhor está para vir, ou está por vir. Não, o melhor já veio. Jesus Cristo pode vir quando a pessoa o aceitar na sua vida como Senhor e Salvador. Então, nós entendemos que evangelizar é uma ação. É uma ação que tem por base uma ordem, é um mandamento. Isso está no id, portanto, id, essa palavra, né, no grego id, é chamado verbo imperativo, é uma ordem como se vocês devem ir, vão para o mundo, vão, preguem a palavra através do testemunho. Vocês são minhas testemunhas, vocês vão testemunhar, falar. O que é que o testemunha fala? Daquilo que ela ouviu ou daquilo que ela viu. Mesmo não tendo visto, mas tendo ouvido, tem a chamada testemunha ocular, aquela que presenciou o fato, mas uma pessoa que ouve também um fato de alguém que presenciou é considerado testemunho. Então, hoje nós vivemos não somos só testemunhas dos fatos vividos, experimentados pela igreja, principalmente na era apostólica, mas também hoje pelos fatos, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, na sua vida, na vida de todo crente. Ou seja, todos nós hoje também podemos testemunhar. E aí nós podemos pensar: o que foi que Jesus fez na sua vida? E você pode, através do seu testemunho, falar para as pessoas. Então, evangelização é uma ordem, é para todo. Não há acepção de pessoas. Todo crente, independente da idade, independente da sua condição física, todos nós somos chamados para pregarmos o evangelho. Criança também pode, jovem, adolescente, e essa pregação se dá, como eu falei, principalmente através do nosso testemunho. É por isso que está escrito que sereis minha testemunha, e aqui ele vai estabelecer uma ordem, né? A começar de Jerusalém, o seu local, a sua base, seguindo para a região Judéia e Samaria, no entorno de Jerusalém, ainda em Israel, daí partindo para o mundo, ou seja, não há limite
para se pregar o Evangelho. Hoje nós vivemos num mundo preocupante com relação à pregação do Evangelho, com base no que estamos vivendo hoje, né, nessa questão de intolerância religiosa, nessa imposição da mídia, talvez do governo, para que a fé de cada um fosse vivida pessoalmente, sem que essa fosse levada avante e adiante, ou seja, que não mais haja comunicação nem pregação da sua fé em respeito à fé do outro. Eu entendo e percebo que, como nós dizemos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho a minha fé, respeito a fé alheia, ou seja, não tenho por que desfazer da fé alheia, nem criticar, nem condenar, muito mais. Eu tenho que orar pelas essas pessoas. Mas eu não posso também deixar de falar da minha fé. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho crido e que tenho visto, como os apóstolos disseram. Irmãos, cuidado. Cuidado com essa política hoje, a chamada política da boa vizinhança, onde você, para ter amigos, para ser amigo de pessoas, você não pode manifestar a sua fé. Eu posso e manifesto. Eu não posso forçar o outro, nem dizer que a fé do outro não presta. Do contrário, eu tenho que mostrar a minha fé. O outro, vendo a minha fé, vai tomar as conclusões dele. Isso é respeito. A diversidade, no Brasil como o nosso, onde há liberdade de expressão, eu preciso então entender isto. Mas eu não posso ficar calado não, irmãos. Eu não me privo de pregar Jesus, de falar de Jesus, não. Para qualquer pessoa, dentro do respeito. Dentro do respeito. Então nós precisamos entender que é uma ação contínua, ou seja, quando é que eu vou pregar? Quando é que eu vou evangelizar? O tempo todo, irmão. O tempo todo. No trabalho, no ônibus, em casa, em qualquer oportunidade que haja, qualquer oportunidade que surja, eu prego o evangelho. Tem um pastor conhecido nosso, ele é um evangelista no sentido bíblico da palavra, é alguém que não perde tempo, em qualquer tempo, ele está pregando o evangelho sem criticar, sem ofender, sem condenar. E ele conta uma experiência que eu acho assim excelente. Ele estava num ônibus sentado quando ele viu do lado dele uma mulher. Hoje nós temos que dizer que ela é adepta da religião afro, de matriz africana. Isso era visível, ela estava de turbante, ela estava com colares, contas, toda paramentada como alguém que estava indo talvez até para um ritual, uma festa do culto afro. E ele sentado do lado dela, o Espírito Santo o incomoda para que ele a evangelizasse, ou seja, levasse as boas novas, ou seja, agisse. E ele então, diante disso, ele busca um diálogo. Talvez um outro não sentasse do lado dessa mulher por ela estar paramentada de baiana ou de alguém do candomblé ou de algum culto afro. Como eu tenho ouvido passageiros de Uber que não estão aceitando pessoas assim, vestidas, não atendem por conta da discriminação. E eu sei que ele, então, tem de Deus, uma inspiração, e ele, através de um diálogo, ele consegue a atenção desta mulher sem a ofender. Quando ele viu a mulher, né, ele diz assim, ele puxa a conversa e diz à mulher assim, no meio da conversa, ele falou, eu também sou de santo. A mulher era de santo, dentro da religião africana, e ele falou assim, eu também sou de santo. Quando ele falou, eu sou de santo, a mulher abriu um sorriso, tipo, esse aí é meu colega. E ele falou, eu sou de santo, meu santo é Jesus. Eu tenho um santo também muito forte, poderoso, que é Jesus. Pronto. A mulher entendeu, não houve ofensa, ele não criticou, e aí estabeleceu-se um diálogo e houve a comunicação, houve
de fato, a evangelização quando ele apresenta Jesus com uma boa notícia. E eu também tenho uma experiência, rapidamente eu vou contar. Eu morava, acho, em outro prédio, esse que o interfone toca, do prédio. A pessoa tocou o interfone e fala, nós somos testemunhas de Jeová, e eu queria deixar um recado para você. Eu disse, que coisa interessante, eu também sou testemunha. A mulher, eu não vi, irmãos, mas pelo que eu percebi, só ouvi o sorriso. Mas eu estava em casa, no meu apartamento, e ela de fora, mas eu dava para perceber a cara de felicidade dela quando eu disse que era testemunha também. Ela disse, você é testemunha também? Eu sou. Abra sua Bíblia, eu no interfone, abra sua Bíblia aí e lê esse texto que nós lemos aqui, Atos 1:8. Você pode usar quando tiver de encontro com esse grupo. Quando diz assim, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como... Aí eu falei, irmã, está vendo aí? Irmã, não. Não sei se falei, irmã. Você está vendo aí a palavra testemunha, então eu sou testemunha. A diferença é que o J de vocês é Jeová. Eu sou testemunha de Jesus. Eu não ia nem falar na questão da crença de que os três são, não. Eu me atentei apenas na letra J. Se você é testemunha de Jeová, eu sou testemunha de Jesus, TJ também, então nós somos TJs. E aí estabeleceu-se um diálogo onde eu tive a oportunidade, sem ofendê-la, sem soltar o cachorro, de anunciar as boas novas, que é Jesus Cristo. Não discuta a religião. Não discuta. Pregue e viva Jesus Cristo. Então, evangelização é uma ação contínua na qual eu e você somos chamados diariamente, em qualquer lugar, em qualquer situação, seja na fila do supermercado, na feira, no hospital, qualquer lugar é lugar de se pregar o evangelho. E hoje, mais ainda, porque as pessoas estão aguardando uma notícia. Boa notícia. A outra coisa que nós aprendemos também, que esse texto também tem a ver, é missões. Quando nós pensamos na evangelização, nós estamos falando de uma ação, eu digo que um pouco ainda dentro do seu contexto, dentro do seu universo. Mas quando nós falamos em missões, nós pensamos em algo maior, macro. É quando você, quando nós saímos da nossa chamada zona de conforto e nós estendemos o nosso raio de ação. É quando o evangelismo, ou seja, deixa de ser o ismo e se torna uma macro ação. Quando eu digo, não, eu preciso também anunciar o evangelho, essas boas notícias, não só para os meus, não só para Jerusalém, mas também para os que estão aqui perto. Simões Filho, Camaçari seria talvez a nossa Judéia, Samaria, mas eu preciso também levar esse evangelho para todo e qualquer lugar onde houver pessoas. Esse evangelho precisa ser anunciado, precisa ser pregado. É fazer missões. Então, para fazer missões, a igreja precisa estar ciente da sua responsabilidade com a transmissão do evangelho. Então, eu entendo que já cheguei aqui, eu posso me estender. Só que diferente da evangelização que fazemos diariamente, muitas vezes missões requer uma certa organização. A definição do que se quer alcançar e de quem se quer alcançar, e o mundo está todo a ser alcançado, milhões, talvez estou exagerando, milhares de etnias, culturas, línguas, tribos, nações, que ainda hoje não ouviram essa boa notícia. E esse mundo precisa, o mundo precisa ouvir. E então Deus desperta a sua igreja, o Espírito Santo age na vida da igreja para que a igreja saia, eclesia, sair, os que saem para fora, ou seja, sair da sua zona de conforto, do templo, das quatro paredes e estender a mensagem do evangelho. Isso é fazer missões. A grupos definidos,
como já citei, que pode ser caracterizado pela língua, pela raça, pela cultura. Mas hoje nós temos um grande desafio de missões dentro das nossas cidades, a chamada tribos urbanas. Vivemos hoje em capitais, Salvador nem tanto, mas quem for São Paulo vai ver o que é tribo. Tribo de tudo que é qualidade. E as pessoas hoje, sejam elas tribos, né, não mais as tribos também, mas não só as tribos indígenas, mas tribos hoje urbanas, nas nossas cidades, que precisam ser alcançadas com esta mensagem. Então, essas pessoas serão alcançadas. E uma pergunta ecoa: como ouvirão se não há quem pregue? Então, precisamos levar essa mensagem através da igreja. E quando pessoas chamadas, vocacionadas por Deus, muitas vezes preparadas, são vocacionadas, direcionadas para que elas possam agir em determinados grupos ou, como eu falei, tribos, seja urbanas ou não. São pessoas que vão se preparar, seja no estudo da sua cultura, da cultura na qual elas vão alcançar, a língua, tudo para que essas pessoas sejam alcançadas. Por exemplo, uma ação que os missionários faziam, ainda fazem hoje, que é a tradução da Bíblia para a língua nativa, a língua local de muitas culturas. Isso tudo, irmãos, é fazer missões. E, por último, por causa do nosso tempo, quando nós fazemos missões e quando evangelizamos, estamos fazendo educação cristã.